existe uma diferença que ninguém te conta quando você sai da cidade e vai para o interior. Não é só o ritmo mais lento, não é só o ar mais limpo, é outra coisa. Algo que você sente antes mesmo de conseguir explicar. Na cidade, você nunca está realmente sozinho. Sempre tem luz entrando pela sua janela, carros passando, alguém acordado em algum lugar. Existe ruído o tempo todo. Mesmo quando você acha que está em silêncio. Esse ruído protege, distrai, ocupa sua mente. No interior, o silêncio ele não é a ausência de som. Ele é uma presença. À noite, a escuridão é completa. Não existe iluminação de poste. Não existe prédio refletindo luz. Somente o breu. E quando você está cercado por esse tipo de escuridão, qualquer som ganha um tipo de peso. Um galho quebrando não é só um galho. Um passo pode não ser só um passo. E o pior, muitas vezes não há explicação. Existe também uma sensação difícil de descrever, como se você estivesse sendo observado. Não o tempo todo, mas o suficiente para te deixar inquieto, como se algo estivesse ali, além do seu campo de visão, esperando você perceber. No interior, histórias não são apenas histórias, elas são passadas de geração em geração, com um detalhe estranho: ninguém ri quando conta. Looks like it's holding some water. Huh? E talvez o mais perturbador é que todo mundo já ouviu algo parecido. O interior não é só um lugar mais quieto, é um lugar onde o inexplicável parece ter mais espaço para acontecer. Antes de qualquer coisa acontecer de fato, existe um aviso, e ele nunca vem de forma direta. Começa com os cachorros. Eles latem, mas não como de costume. Não é aquele latido de aviso ou de defesa. É um latido estranho, contínuo, direcionado para o nada. Como se estivessem vendo algo que você não vê. Depois vem o sono, ou melhor, a falta dele. Você deita, o corpo está cansado, mas a sua mente não desliga. Existe uma inquietação constante, um desconforto que você não consegue justificar. Como se algo estivesse fora do lugar. O ambiente também, ele muda, não visualmente, mas você sente. O ar parece mais pesado, o silêncio fica mais denso. Até atividades simples como andar pela casa à noite começam a causar desconforto. E então vem o mais estranho. As pessoas percebem. Sem combinar, sem discutir abertamente, mas todo mundo começa a agir diferente. As portas são fechadas mais cedo. As luzes ficam acesas por mais tempo. As conversas diminuem quando o assunto se aproxima de certas coisas. E em algum momento, alguém fala: opa, tem alguma coisa errada. E o mais assustador é que ninguém discorda. A Quaresma, para muita gente, é só um período religioso. 40 dias depois do Carnaval até a Páscoa, um tempo de reflexão, jejum e penitência.
mas no interior ela é tratada de outra forma. Ela não é só um símbolo, ela é um aviso. Biblicamente, a Quaresma representa provação, tentação, um período onde forças opostas entram em conflito, onde o ser humano ele é testado. E existe uma ideia muito presente em várias regiões. Durante esse período, o véu entre o mundo físico e o espiritual se torna mais fino. Embora, vai! Vai, cai embora! Olha ali, pessoal, olha ela aí. Vai embora! Olha que assustadora, pessoal. Olha o olho dela, ó. Ela quer vir. E quando isso acontece, coisas começam a atravessar. Relatos de fenômenos inexplicáveis aumentam. Sons estranhos, aparições, sensações intensas de presença. Não é coincidência que nesse período, práticas religiosas se intensificam. Orações, jejum, penitência, não como tradição, mas como uma proteção. Porque, segundo quem vive isso, durante a Quaresma, as regras mudam e nem tudo que circula deveria estar aqui. Agora pensa no que vem antes da Quaresma. Isso, o Carnaval, um período marcado por excesso, impulsos, perda de controle, multidões e uma energia intensa. Existe uma interpretação que vai além do óbvio. Durante o Carnaval, uma enorme carga energética é criada. Uma mistura de emoções, desejos e excessos, tudo concentrado em poucos dias. E quando isso acaba, algo fica. Alguns acreditam que essa carga não desaparece, ela se transforma. E mais do que isso, ela abre espaço. Como se o excesso criasse uma espécie de vulnerabilidade espiritual, uma brecha. A transição é quase simbólica do caos do Carnaval para o silêncio da Quaresma. Caraca, que é isso? É aqui que as coisas deixam de ser apenas sensação e passam a ser evidência. Relatos de animais encontrados mortos começam a surgir, galinhas, cabras, até animais maiores. Mas não é só a morte que chama a atenção, é o padrão. Corpos sem sangue, ferimentos encontrados, muitas vezes no pescoço ou no tórax. Sem sinais claros de luta, sem pegadas definidas. E o mais estranho, não parece ataque de predador. Não é o comportamento típico de nenhum animal conhecido da região. Casos assim aparecem em diferentes lugares, com características extremamente semelhantes. Isso levanta perguntas. É algo natural, que ainda não foi identificado? É algo ritualístico? Ou é algo que não deveria existir? O problema é que, quanto mais casos aparecem, menos respostas existem e mais padrão se forma. E então vem os relatos diretos. Pessoas começam a ver criaturas descritas de formas diferentes, mas com elementos em comum. Olhos brilhantes, muitas vezes vermelhos, garras, movimentos rápidos e um comportamento agressivo. Alguns dizem que foram perseguidos, outros falam de ataques, e há relatos ainda mais perturbadores. Pessoas que simplesmente não conseguiram se mover no meio da mata. Uma paralisia total, como se o corpo tivesse sido desligado, enquanto algo se aproximava. Na mata, os sons se tornam mais intensos, gritos não humanos, não reconhecíveis. Existem também registros em vídeo, câmeras que captam vultos, movimentos estranhos, comportamentos que não se encaixam em nada conhecido. E talvez o mais impactante, casos com múltiplas testemunhas, grupos inteiros, pessoas em ônibus, trabalhadores rurais, famílias. Quando várias pessoas veem a mesma coisa, a dúvida começa a diminuir e o medo
aumenta. Diante disso, o ser humano faz o que sempre fez: tenta explicar. As associações são imediatas: lobisomem, chupacabra, criaturas do folclore. Mas será que são só lendas? Ou as lendas surgiram justamente para explicar algo real? Existe também a possibilidade de erro de percepção, um medo coletivo, interpretação influenciada pela cultura. Mas isso não explica tudo, principalmente quando os relatos começam a surgir em diferentes regiões, com padrões semelhantes. As comunidades reagem, o medo se espalha, rotinas mudam, pessoas evitam sair à noite. Alguns tentam caçar, outros recorrem à religião, cruzes aparecem nas portas, orações são feitas em grupo, porque no fundo a dúvida permanece: é algo da mente ou algo lá fora? E então chegamos ao ponto mais perturbador: a procissão das almas. Relatos descrevem uma cena específica. Durante a madrugada, um som distante começa a surgir. Cânticos, correntes, passos sincronizados. Quando você olha, eles estão lá. Figuras encapuzadas, silenciosas, caminhando lentamente. Dizem que são almas presas, condenadas a vagar durante a quaresma. E existem regras todo mundo no interior conhece: não olhar, não abrir a porta e, principalmente, não interagir, porque quem quebra essas regras acaba pagando. Existem histórias de pessoas que acenderam a vela ao ver a procissão e no dia seguinte a vela havia se transformado em algo irreconhecível, algo que parecia osso humano. Outros falam de maldições, de assombrações que não vão embora. E o pior de todos os relatos é quando alguém diz que viu a si mesmo na procissão. Porque isso, segundo dizem, é um aviso de que você não tem muito tempo. Durante esse período, outras manifestações também aumentam: lobisomens, mulas sem cabeça, vultos que atravessam estradas. E tudo isso leva a uma única conclusão desconfortável: talvez exista um limite entre explicação e mistério, e talvez no interior esse limite seja mais frágil. Agora a pergunta não é mais sobre o que é real ou não, a pergunta é outra. Se você estivesse lá, no silêncio, na escuridão, sabendo de tudo isso, o que você faria?